Surpresa para vocês, Fernando Brito conosco. Fernando Brito, feliz 2024 na medida do possível. E cá estamos nós, mais uma vez, depois de um pequeno recesso. E você viu essa história do carro elétrico? Que loucura! Eu estava até lamentando que o João Amorim estava dizendo que estava chegando no final do horário. Eu falo, aqui nos bastidores eu não poderia. Não, continua, porque poucas vezes eu vi uma explicação tão clara, didática e detalhada dos mitos que a gente vive também, como a gente vive mitos em tudo, né? Os mitos que a gente vive em matéria de preservação do meio ambiente, né? E me faltou ali a palavra também para lembrar, o Amorim, quando falou do dano trazido pela extração do lítio, necessária à formação das placas de bateria dos carros elétricos, né? Para lembrar que o Elon Musk deu uma declaração de que financiaria tantos quantos golpes de Estado fossem necessários na Bolívia para manter abertas as minas de lítio que a sua empresa explora naquele país, indiretamente, mas explora naquele país. Então, é interessante para a gente perceber que não é só na política que a gente vive das chamadas narrativas falsas, né? Também em matéria ambiental, também em matéria climática, a gente vive muito dessas narrativas. É bom lembrar que sempre por trás dessas iniciativas empresariais, o objetivo essencial é, como sempre foi no capitalismo, né, a obtenção de lucro. E a obtenção de lucro se superpõe a qualquer preocupação ambiental, ecológica, que se possa ter, né? Vocês que não são tão novos devem se lembrar quando começou a mania de responsabilidade social das empresas, né? E se resumia, na maioria das vezes, a financiar um ou dois pequenos projetos e a imprimir um relatório, né, geralmente em papel couché, de alta qualidade, né, um relatório ambiental, né, das políticas ambientais da empresa, né. A Vale, por exemplo, é um exemplo, uma situação muito clara, né, em que as supostas políticas de apoio ambiental, né, servem para limpar a imagem de uma empresa que os acidentes de Brumadinho e de Mariana mostram, né, que é absolutamente ofensiva ao meio ambiente, principalmente depois que a privatização a tornou livre de qualquer controle público. Aí, Fernando Brito, não, o que está errado na questão do carro elétrico, para a gente voltar naquele tema, é o conceito de carro individual, né? O conceito das questões o conceito de carro individual é o conceito de vida individual. Vida. Exato. Né? Tudo passa a ser uma questão individual, né? O carro, a moradia, o transporte, o ganho, o capital, a sobrevivência, e até mesmo esses elementos que o Amorim citou anteriormente, né? A fome, a falta de água, né? Tudo passou a ser uma questão individual. O problema é de quem o tem, não é de quem o assiste, né? Para nós é muito confortável, inclusive, falar da guerra, distante como nós estamos, dos sofrimentos que estão sendo impostos àquela gente na Palestina. Porque, afinal de contas, qual é a diferença entre 128 mortes e 158 mortes? São 30 mortes, que não importam para quem não está próximo a elas, né? Mas para as pessoas, para as milhares de pessoas que conviviam, dependiam, amavam aquelas 30 pessoas a mais que morriam, ela é uma questão, digamos assim, quase que universal. O pessoal está saudando o Fernando Brito aqui no nosso 11 News. Deixa eu colocar no destaque para vocês. Olha, Norma Serra, salve Fernando Brito. Saúde e tranquilidade 2024. Maria Alice Pedotti, Fernando Brito, muito bom ouvir você. Fernando Brito querido, a Nefertiti Dornelles e a Simone Justus, Fernando Brito, gato. Gato porque você mentiu sua idade quando você foi treinar no América do Rio de Janeiro, né? É isso, fala a verdade pra gente. Eu sou de uma época que nem existia a gíria gato nesse sentido, né? A gente usava mesmo, era contrato de gaveta. Dizia-se, por exemplo, que o Jairzinho falsificou a idade para poder assinar o contrato com o Botafogo antes da Copa de 70, né? Quando ele surgiu como uma das principais revelações do futebol carioca, aliás, na estreia do Zagallo como treinador, na estreia vitoriosa do Zagallo como treinador, né, no final dos anos 60. Zagallo impressionante, eu não sabia que ele tinha sido tão importante para o futebol brasileiro, só soube depois da morte dele. O Zagallo foi importante, Conde, importante e polêmico,
porque... E polêmico. Naquela, houve eu acho que a primeira clivagem ideológica que a gente assistiu fora da política foi um pouco no futebol, porque quando houve a troca do Saldanha pelo Zagallo, né, ficou um negócio, quem é de esquerda apoiava o Saldanha, quem é de direita apoiava o Zagallo, né, que é uma bobagem, né, é uma bobagem, porque, embora o regime tenha utilizado a seleção como uma das peças de propaganda, agora, inclusive, revendo os VTs, os VTs de futebol da Copa de 70, né, em razão da morte do Zagallo, tem um trecho muito interessante em que o locutor, eu não me recordo quem, o locutor diz que a transmissão da Copa de 70 se dá devido à atuação, né, do excelentíssimo senhor presidente Emílio Garrastazu Médici. Garrastazu Médici. Sem condições. Ô, Brito, eu até fiquei na dúvida. Na verdade, ela se deu, né, não pelo Médici, né, mas graças ao Estado, porque foi uma então estatal, a Embratel, né, que possibilitou a recepção de transmissões de satélites no Brasil. E a Embratel, para quem não se recorda, ela foi uma criação pré-golpe de 64. Ela foi criada em 62 no governo João Goulart. Olha só, Fernando Brito conhece tanto essa... A gente não vai ficar falando de futebol aqui, nem do Zagallo, nem do Beckenbauer também, que morreu, mas eu fiquei com aquela dúvida, e eu acho que eu perguntei, não sei para quem que eu perguntei isso, é que assim, o Zagallo realmente mexeu naquela seleção de 70, ou ele pegou tudo pronto do João Saldanha? Mexeu, né? Ele mexeu na categoria técnica dos jogadores, que foi, claro, o fator determinante da nossa vitória, mas ele mexeu taticamente. Ele mexeu. Ele já mexia quando jogador, porque ele foi o primeiro ponta recuado, né, notório do futebol brasileiro, né? Para o pessoal que é entendido em tática, né, ele foi o pioneiro daquela criação do WM, o 4-3-3, que era WM, porque você pensa num W na defesa e pensa num M no ataque. Então, para a distribuição dos jogadores, para formar os 10 pontos que você distribui no campo. Né? E ele foi por ali. E não se pode deixar de reconhecer, né, que, também pela qualidade técnica do homem que entrou fazendo esse papel, né, o Rivelino, o Brasil teve um resultado na Copa de 70 que a gente não pode dizer que seria diferente com Saldanha, claro, ninguém pode adivinhar o futuro que não aconteceu, mas a gente tem que reconhecer que foi importante naquela formação da seleção brasileira. Tá aí o Fernando Brito, grande comentarista de futebol. Olha só, o Pix está certo. Mas eu comecei minha carreira de jornalista. Você começou no esporte, né? É verdade. Comecei no esporte. Eu costumo brincar, né, dizendo que quando eu comecei, o Romário era juvenil. Juvenil. Ô, Brito, eu coloquei na tela aqui o seu Pix, e você não falou nada, quer dizer que está certo o Pix, né? pix@tijolaco.net. A gente sempre... Eu agradeço e não queria começar os comentários sem deixar também de agradecer a imensa solidariedade que eu tive durante esse ano, que foi um ano terrível para mim, um ano de doença, internação hospitalar, né? Eu espero estar saindo dele, não tenho sinais definitivos, porque até hoje eu não tenho um diagnóstico muito objetivo, muito positivo sobre o que eu tenho, e ainda não estou nada bem. Né? Hoje mesmo fiz aqui um exame de sangue para conferir, como diria o Noel Rosa, quantos % de hemoglobina anda circulando no cidadão aqui. Mas eu acho que a gente tem que sair dessas questões assim, de reminiscência, de papo de botequim, que eu adoraria ter um com você, né? Ou com qualquer um, que se eu pudesse ir a um botequim novamente, também ficaria muito feliz, né? E entrar nos acontecimentos políticos. Né? Nós tivemos ontem... Exatamente, estava esperando a oportunidade para fazer isso. Fala para a gente, então não vou nem falar nada. Vai lá. Os acontecimentos. Olha, eu acho que tem uma discussão muito interessante que foi levantada, né, não só pela ausência de determinados líderes políticos no ato de ontem, né, de rememoração da tentativa de golpe do 8 de janeiro passado,
do 8 de janeiro de 23, passado também já pode ser do ano passado, e a menção que o Lula fez a Bolsonaro indiretamente, sem citar o nome, mas no seu discurso. Tá? E muitos dizendo que ele não deveria ter feito isso, porque isso não ajuda a despolarizar, não ajuda a apaziguar, não ajuda a reconciliar os ânimos no país. Não, eu acho que não. Eu acho que é uma maneira correta de evitar o que sempre foi uma tradição desse país. Faz-se os maiores absurdos, atenta-se contra a democracia, atenta-se contra os direitos humanos, e depois, em nome da reconciliação nacional, deixa-se isso para trás, abrindo espaço para a repetição desses acontecimentos. Não é possível que a gente fale de um golpe de Estado sem condenar, sem estigmatizar, sem marcar na testa, marcar na paleta, como dizem os gaúchos, marcar na paleta aqueles que incentivaram, promoveram, organizaram e tentaram executar esse ato. Então, acho que essa é uma discussão inócua, e acho que é uma discussão desinstrutiva. Hoje, por exemplo, cedo, a manchete no site do jornal o Globo era reações ao discurso de Lula, marcaram a repercussão do ato de memória do 8 de janeiro. Marcaram porque a mídia faz isso. Marcaram porque não faltam comentaristas políticos, ditos liberais, acredito até que alguns sejam, que não adotem essa linha do deixa disso. Deixar disso a gente deixa. O problema é que eles não deixam. O problema é que o golpismo no Brasil não está vencido, não está tirado à lona. Nem de longe. Se ele ficou nas cordas no 8 de janeiro, ele já recuperou o fôlego. E é impressionante que 30 senadores da República, 30 de 81, tenham assinado um documento reclamando da suposta exploração política do ato de ontem, quando ele é um ato necessariamente político, ele trata de política. Então, daqui a pouco nós vamos protestar contra a utilização da medicina na discussão de um problema de saúde. Como é que nós vamos protestar contra a disputa política num ato que é necessariamente político, e se algum defeito teve, foi o de não reunir tanta gente, lamentavelmente, a parte popular dessas rememorações, que tinha sido marcada para a véspera, teve um baixo afluxo, denotando um pouco a despolitização da sociedade brasileira, porque ela é polarizada, mas ela não é politizada. Porque a política é a discussão das consequências dos atos de governo sobre a vida da população. Tanto que eu sempre brinco, olha, a gente precisa parar de ficar travando a discussão com a extrema-direita, com o bolsonarismo, na base do gado, ou fanáticos, ou começar a tratar na base do resultado para o país. É impossível para alguém de bom senso encontrar um saldo positivo nos 4 anos de governo Bolsonaro. É só você medir os indicadores sociais, ambientais, administrativos do período Bolsonaro com os que já se iniciam o governo Lula, deixar de reconhecer que o Brasil sofreu uma evolução e não uma involução. Sobretudo, isso determina o fato de que no frigir dos ovos, no final das contas, o sucesso eleitoral do governo Lula está em alguma coisa que as pessoas na esquerda dão muito pouca importância. É o sucesso econômico da sua administração. O Lula mantém os níveis de aprovação semelhantes aos que teve na eleição apenas porque o Brasil retomou lentamente o seu desenvolvimento, apenas porque o Brasil desacelerou, embora não o suficiente, o processo inflacionário. Um elogio aqui discreto ao Fernando Haddad, é isso que eu escutei de você, meu querido Fernando Brito, mas eu queria que você falasse, além disso, dar uma pincelada na questão do Haddad, perguntar se você viu o documentário que a Globo News exibiu no domingo, você deve ter visto, evidentemente, e a gente viu o quanto foi tenso, né, aquele momento ali. Queria que você comentasse um pouco. Eu acho que aquele documentário
revela, né, que tão importante quanto a postura de estadista que o Lula teve, conservando a visão, né, do todo, né, também foi importante para demonstrar como o governo precisa contar com aqueles que eu chamei outro dia de pilotos de tempestade. Um navio como o Brasil precisa de um comandante, precisa de alguém que conheça os mapas, precisa de alguém que pressinta o norte, né? Precisa de alguém que seja capaz de olhar além das ondas que estão próximas, também dos pilotos de tempestade, que são aqueles que sabem administrar crises. Quem saiu daquele documentário como uma figura importantíssima para o governo, e eu acho que ele vai continuar a ser agora nessa mudança do Ministério da Justiça, provavelmente seguindo na área de segurança pública, ao lado do Ricardo Lewandowski, foi o Capelli, né? E, em nome da categoria, eu, inclusive, quero lembrar, né, que um dos momentos mais descontraídos foi quando ele narra que o Lula perguntou ao Dino se ele era jurista, e o Dino disse que não. Se ele era especialista em segurança, o Dino disse que não. Mas o que ele é, afinal de contas? Jornalista. Bom, pelo menos para uma coisa descobrimos que a nossa profissão serve para administrar, nos momentos de crise, a reação que se deve ter com a energia que é indispensável a qualquer momento de vitória. E já que a gente falava no Zagallo, né, não adianta a gente ter esquema tático, né, o mais bem construído. Precisamos ter, mas a gente precisa também daquele que se apresenta para a bola dividida. E, nesse caso, acho que o Capelli saiu grande porque se apresentou para a bola dividida ali naquela tarde de 8 de janeiro. Agora, não foi fácil. Eu estava elogiando, né, o governo, o Dino, diante de toda aquela tensão, eles tiveram muita serenidade para conversar com generais que estavam a ponto de explodir naquele momento. Ô, meu querido Fernando Brito, hoje o Fernando Brito está aqui só dando uma passada, só dando um oi. Na quinta-feira ele retorna. É sempre bom, o pessoal já reclama, já até quando chamar o Fernando Brito tem que conversar mais, mas da quinta-feira a gente conversa mais. Eu vou fazer a transição agora, Brito, para receber meu próximo convidado. Vou colocar aqui um dos grandes nomes da bossa nova brasileira tocando uma canção aqui. Vamos ver juntos? E aí você vai, na quinta-feira você comenta pra gente. Valeu, meu querido. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Tá aí o Paulo Amarante. Pô, essa me matar, surpresa. Me mata de vergonha, cara. Essa foi demais, hein? Ô, Brito, eu nem tirei você ainda da nossa tela para você comentar. Paulo Amarante, que é uma das maiores referências em saúde mental do Brasil, aqui nos brindando com o seu violão. Grande voz, né? Um Chet Baker brasileiro. Fala, Brito, para eu liberar você. Não, eu não vou atrapalhar, eu só queria ver como é que é interessante quando a gente estava falando da maneira de discutir com as pessoas. Veja como a crítica
social, a crítica à desigualdade, a crítica à desumanidade, ela pode ser feita com uma candura, como ele nos mostrou agora, né? sem que a gente se torne, nós próprios, né, mais do que já sobra, infelizmente, no mundo, agressores, ofensores, machucadores, feridores da individualidade e do conceito humano. Essa música traz para a gente, né, uma frase, né, genial. Né? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Né? Nesse mundo, seja da questão da guerra, seja na questão ecológica, que o Amorim nos lembrou na primeira parte do programa, né, nós estamos vivendo uma carência, né, desse espírito generoso, né, desse espírito igualador, desse espírito democrático, né, que a música retrata, né, a propósito do Natal. Obrigado por essa oportunidade, Conde, obrigado por essa mensagem, Marante, porque, né, principalmente quando a gente está naquele campo em que você atua, da saúde mental, né, porque depois de um ano doente é difícil a gente conservar a nossa sanidade, o nosso otimismo, né, a gente depende muito dessas mensagens para sentir que a nossa vida pequenina, ela se destinou e se destina a alguma coisa de importante, que é lutar para que todos os direitos todos tenham o direito de ser seres humanos com um pedaço da felicidade. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando Brito. Isso, obrigado. Obrigado, Brito. Belíssima fala, belíssima análise, né, do que eu pretendi com isso, né? Um pouco tocar aí as pessoas com essa questão, exatamente, né? Nem todos são filhos de Papai Noel, né? Brito, até quinta-feira, meu querido. Obrigadíssimo. Um grande abraço, Amarante. Muito obrigado pelo presente de Natal atrasado que você nos deu.